Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Gláucia, eu sou do Grupo Semear, que é um parceiro do Semeador, e eu estou aqui a convite da Tatiana e do grupo aí do Semeador para a palestra de hoje. Mas antes de começar, quero convidar todos vocês para fazer uma prece inicial, para que nós possamos ir nos harmonizando, para que a gente possa unir os nossos pensamentos, para que a gente possa ter a inspiração dos mentores desse trabalho. Então vamos lá. Então vamos agradecendo ao Pai por esta manhã de domingo, essa manhã de sol, que vai aquecendo os nossos corações e os nossos pensamentos, que possamos nos unir aos mentores dessa casa, que preparam esse trabalho antes mesmo que a gente comece. Vamos pedindo a eles que nos inspirem para que os corações de cada um de nós sejam tocados pelas palavras e pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Um bom domingo a todos. Então eu vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa acompanhar juntos aqui os pensamentos de Emmanuel, né? O tema que me foi sugerido foi a lei do uso. A lei do uso está aqui no livro Pão Nosso, o capítulo 171. E eu destaquei alguns trechinhos só para a gente ler juntos, para não ficar cansativo para vocês. E eu gosto sempre de lembrar que Emmanuel é um grande evangelizador, né? Ele consegue destacar de pequenos trechos do Evangelho grandes lições. Então ele começa assim, ó: e quando estavam saciados, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Isso foi naquela multiplicação dos pães, né? E aí o Emmanuel comenta que, observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. E contra o desperdício e a avareza, né, que são os dois lados, né, da mesma moeda, é imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, né, entre o desperdício e a avareza, né, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Então esse trecho está no Pai Nosso, no capítulo 171, é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã de domingo. Quando a gente fala em desperdício, quando a gente fala, né, mesmo em avareza, quando a gente fala em uso, eu não poderia deixar de começar falando para vocês de um filme que me impactou muito, um documentário, na verdade, produzido pela BBC britânica, mas tem em português, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. Então, esse documentário, ele chama O Século do Self, né? The Century of the Self. O que ele conta? Ele conta que logo após a Primeira Guerra, o Edouard Bernays, que era sobrinho de Freud, ele foi contratado por várias empresas para que elas pudessem colocar seus produtos no mercado. Então eles estavam naquela situação do pós-guerra, e aí o Bernays descobriu que ele poderia usar, né, os conhecimentos do Freud sobre o subconsciente, sobre o inconsciente humano, sobre os desejos, para vender produtos, né? Então ele conseguiu manipular a gente mesmo, né? Ele descobriu como é que a gente funcionava, como é que os nossos desejos funcionavam, e ele vendeu isso para a indústria para poder mobilizar, né, para poder vender os carros, para poder vender eletrodomésticos, para vender cigarro. Então, como é que ele ensinou a indústria a manipular a mente humana para que a gente pudesse comprar, né? E aí a gente tem essa questão dos excessos que a gente vê hoje, né? Então, as compras descontroladas, símbolos de status, de grana, e agora também os likes, né? Então, esses excessos todos, como é que eles se comportam como uma patologia na nossa vida? Como é que eles se comportam como um desequilíbrio, né? Quando a gente fala da emoção pelo consumo, e é isso que o Bernays descobriu, esses gatilhos emocionais que a gente tem. Então, quando a gente compra, né, um perfume caro, na verdade a gente não está comprando um perfume, mas a gente está comprando um símbolo de refinamento. A mesma coisa acontece, né, quando a gente compra um carro bacana, né, então é um símbolo de status. Ou quando a gente compra o melhor computador com o melhor design, significa que a gente é descolado, né?
A Coca-Cola, ela não vende só um refrigerante, ela vende uma bebida que é jovem, que, né, liberta, que está ali vinculada, né, aos desejos do pessoal, ou esportes radicais. Então, quando a gente via antigamente que podia ter propaganda de cigarro, né, eram sempre coisas radicais, sempre, né, caras voando de asa delta, então mostrando que era alguma coisa assim que se ligava a um sentimento, né? Então, o que se busca, né, quando se estimula o consumo? Se busca exatamente atingir os nossos sentimentos, né? Aqueles sentimentos que às vezes estão ligados, né, a situações de fragilidade nossa, de insegurança, né? E aí a gente substitui pelo consumo. Isso foi levando a Terra a uma situação bem complicada, né? E a gente vai linkar isso com Kardec. Mas quando eu trouxe isso daqui, Earth Overshoot Day é uma plataforma britânica que calcula, né, quanto é que a gente consome de tudo aquilo que a Terra é capaz de gerar em um ano. Então, todo ano eles fazem essa conta, né? Quanto é que a Terra produz e quanto a gente consome. Nesse ano, eles calcularam, né, tudo que a Terra produz em um ano vai se esgotar no dia 22 de julho, daqui a alguns dias, né, nesse mês. No dia 23 de julho, a Terra entra no cheque especial. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está consumindo mais recursos do que a Terra é capaz de prover. Guardem essa informação, né? Isso está gerando, como todos nós estamos presenciando, né, aquecimento global, derretimento das geleiras, das calotas polares, né, a gente está presenciando temperaturas extremas agora no Canadá, com incêndios, a gente está vendo as geleiras dos polos derreterem. Isso aumenta o nível dos oceanos, muda as correntes marítimas, muda as correntes de vento, né? E isso vai mudando o clima na Terra. Isso é especialmente delicado, né, para países que vivem da estabilidade climática, como o Brasil, por exemplo, que tem uma matriz agrícola, e a gente precisa saber quando chove, quando faz frio, a gente precisa saber quando é verão, né? E isso tudo vai mudando a capacidade da Terra de produzir os bens que a gente precisa. Nesses ciclos todos de mudança, e a gente já passou por vários ciclos, né, desde os dinossauros, mas a taxa de desaparecimento dos seres, né, de todos os seres vertebrados, hoje a gente tem uma taxa de 114 vezes mais alta que o normal. E por que eu estou trazendo essa informação aqui para nós? Porque é responsabilidade nossa, né, manter as condições do planeta que a gente habita. Então a gente está usando mais do que ele é capaz de produzir, a gente está fazendo com que os seres vivos desapareçam numa taxa que eles não vão conseguir se adaptar, porque todos os seres vivos que chegaram até aqui, chegaram pela capacidade de adaptação. Não foi pelo mais forte lutando contra o mais fraco, não. O que chegou até aqui foi aquele que se adaptou melhor. Mas quando a gente acelera o processo de mudança, o que acontece é que esses seres não têm tempo para se adaptar e eles acabam perecendo. E isso, todos os seres vivos, inclusive nós mesmos, né? E quando a gente fala em mudança, né, nós todos temos um instinto de conservação, né? Nós fomos criados com esse instinto de preservação ou de conservação, que faz com que a gente busque se autopreservar e não se destruir, e isso deveria também se estender àquilo que está à nossa volta. Só que a destruição antecipada, como a gente falou, né, é essa taxa de aceleração antecipada em relação à destruição do nosso planeta, ela impacta o progresso do princípio inteligente. Quem é o princípio inteligente? É o espírito, somos nós todos, porque nós precisamos de um tempo biológico, um tempo cronológico para a nossa evolução, para os processos todos de encarnação e reencarnação. E na medida em que a gente vai destruindo o planeta em que a gente vai ter que viver, né, a gente entrava esse progresso do nosso próprio espírito, porque como é que a gente vai encontrar a Terra nas próximas encarnações? E aí, entrando em Kardec, né,
a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 704, o que Kardec perguntou para os espíritos? Olha, ao dar ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso. Então, né, se a gente tem que viver na Terra, Deus nos facultou os meios para isso. O que vocês acham que os espíritos responderam para Kardec? Está lá. A natureza traçou os limites da necessidade no nosso organismo, né? Mas os vícios, e a gente vai falar sobre isso, alteraram a nossa constituição e criaram necessidades que não são reais. E aí a gente linka, né, com aquele estudo que eu comecei contando do Edouard Bernays, né? Ele explorou as nossas fragilidades psicológicas, as nossas fragilidades humanas, né, para que nós criássemos necessidades que não são reais. E é isso que fala, né, no Livro dos Espíritos que eu tenho aqui comigo. Então, se a gente for procurar aqui, a Lei de Conservação, que é o capítulo 5, ele está falando sobre isso. E olhem só como é interessante. Na pergunta seguinte, a 705, ele fala assim, por que a Terra nem sempre produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem, né? Lembra que eu falei, guarda essa data, 22 de julho, né, que é o nosso Overshoot Day? E o que é que Kardec, e o que os espíritos responderam para Kardec, né? Olha, se a Terra não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário, né? E aí ele fala mais uma coisa, olha só, o que os espíritos falaram? Quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte. Lembra que eu falei, né? Estamos chegando aqui no meio do ano e a Terra já esgotou os recursos que ela consegue renovar? Exatamente o que os espíritos falaram para Kardec. Quando a gente emprega metade dos recursos em supérfluos, a gente não pode reclamar que não tem o necessário. E aí eles continuam, ó, é o homem que não sabe regular-se. E aí Kardec, que é um incessante perguntador, ele não se conformou e ele perguntou para os espíritos, mas o que é o necessário? Vamos lá. Então os espíritos respondem para ele, olha, quem é ponderado conhece por intuição o que é necessário, porque a gente já sabe, na verdade, se a gente consultar ali a nossa consciência, a gente sabe quando a gente precisa ou quando a gente não precisa de alguma coisa. Mas ele fala assim, ó, muitos só chegam a conhecê-la por sua experiência e a sua própria custa, ou seja, pelo sofrimento, né? É aí que a gente vai descobrir que a gente não precisa de algumas coisas, que a gente não tem necessidade disso. E nessa pandemia, a gente entendeu muito bem isso, né? A gente percebeu de quantas coisas a gente não precisa e a gente percebeu que o que a gente precisa mesmo, né, é o afeto, o carinho, o abraço das pessoas que a gente ama mais, né? E aí, quando a gente está falando no necessário, eu gosto de trazer essa historinha do Diderot. Né? Diderot era um filósofo francês e ele caiu nas graças de Catarina Grande, que era a grande imperatriz russa, né? E ele, né, como um filósofo, ele não tinha muitas posses e ele vivia duro, sem grana. E ela ficou com muita pena do Diderot, porque ela gostava muito dele, e ela resolveu comprar a biblioteca do Diderot e deixou ele e deixou os livros sob a posse dele. Então ela comprou e falou assim, olha, é meu, eu compro, mas fica tudo aí com você. Bacana, ela resolveu o problema dele de dinheiro. E aí Diderot, ele resolveu comprar um hobby escarlate, né? Esse que está nesse quadro que eu trouxe aqui para vocês, né? Nessa imagem. Então ele comprou esse hobby escarlate, que era um desejo que ele tinha, de ter esse hobby escarlate, e comprou esse hobby chiquérrimo, né? E aí ele estava ali no apartamento dele e ele viu que com esse hobby, né, ele precisava melhorar um pouco o estado, né, da casa dele, que era muito pobre. Então ele comprou uma outra poltrona, porque afinal de contas, né, ele ia sentar com esse hobby magnífico, né, uma cadeira velha, então ele comprou uma poltrona. Ele comprou umas estátuas para colocar na casa dele, umas esculturas. E aí ele trocou também a mesa da sala, né, onde ele fazia suas refeições, porque afinal de contas, né, ele estava com esse hobby.
Aí ele olhou o tapete, também não estava bom, e ele comprou um tapete novo. Bom, e assim ele foi indo e consumiu os recursos que a Catarina tinha dado para ele praticamente, né? Ela tinha feito quase que uma doação, porque ela comprou os livros e deixou com ele. E aí eu vejo que muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Mulherada, por exemplo, né? Você vai comprar um vestido para ir num casamento e aí descobre que você não tem o sapato certo, não tem a bolsa, e vai lá e compra o sapato, compra a bolsa, né? Ou quando a gente vai fazer a reforma da casa, né? Então, aquele famoso já que, né? Já que eu estou fazendo isso, vamos mais, e aquela reforma que não termina, porque a gente começa, né? E vai descobrindo que, puxa, agora isso não combina com aquilo, bom, mas agora, né? Então vou ter que trocar o sofá e vou ter que trocar o tapete. É a mesma coisa do Diderot. Então isso tem um nome, né? Essa síndrome tem um nome que chama efeito Diderot. É quando você, né, acaba comprando coisas porque você comprou uma anterior e acha que o resto não combina com aquilo. Isso acontece na vida da gente? Acontece, e a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente acaba entrando nessas ciladas. E aí, mais uma vez, voltando para Kardec, né, como é que a gente define, então, esses limites? Né? Quando é que a gente está fazendo alguma coisa que, ok, é normal, e quando é que a gente está entrando nos caminhos que são ciladas, né? E aí Kardec perguntou para os espíritos como é que a gente define o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más, né? E aí os espíritos novamente falam para ele que as paixões são como um cavalo, que é útil quando é governado e perigoso quando nos governa. Então, se a gente se deixa levar pelas paixões, a gente vai entrando nesse túnel, né, que é esse efeito Diderot. Então eu vou, né, na hora em que eu faço um movimento, eu vou entrando nesse túnel e vou me obrigando, né, a fazer outros gastos. Ou eu entro, vamos dizer, num determinado círculo social, e aí para achar que eu estou ok, então eu vou trocar meu guarda-roupa, ou vou trocar meu carro, vou mudar de status, preciso mudar de casa para satisfazer uma imagem que eu estou querendo passar para alguém. E aí, de volta, né, a gente cai lá no Bernays, que descobriu esse gatilho, né, na nossa personalidade, que faz com que a gente acabe fazendo essas compras por impulso. Mas a lição não fala só desse esbanjamento, mas fala também da avareza, que é um fenômeno tipicamente humano, aquela necessidade de guardar, né, de não gastar, né, e a gente vê, né, sovina, o cara que é mão fechada, e a avareza, por que eu falo que ela é um fenômeno humano? Porque ela já foi estudada, né, e os animais, embora guardem, né, suprimentos para o futuro, cachorro guarda o osso, esquilinho vai guardar a nós, o homem é o único ser que guarda mais do que precisa. Então, é normal e é justo a gente guardar uma reserva para um momento difícil, né? Para um período de vacas magras ou de inverno, mas não é razoável a gente acumular mais do que a gente precisa para as nossas próprias necessidades. É só o gênero humano que faz isso. E aí, o que a gente está promovendo? Um desequilíbrio, né? Porque são recursos que deixam de circular e de produzir riquezas para os outros, e também a gente gera uma preocupação adicional para nós mesmos e para as pessoas que vão vir atrás de nós, né? Uma outra síndrome, né, que está relacionada a isso é a de acumuladores, que tem um nome, síndrome de Diógenes. Eu acho até injusto, né, ter o nome de síndrome de Diógenes, porque o Diógenes era um filósofo que vivia sem roupa dentro de uma barrica, né? Ele não tinha nada. E essa síndrome de acumulação, que também é uma doença que acaba isolando, né, as pessoas, e acaba prejudicando, né, a vida, né, também um distúrbio, né, que tem que ser tratado, em que as pessoas vão acumulando dentro das suas próprias casas, na verdade, lixo, né, então as pessoas acabam acumulando uma série de coisas, e quando eu trabalhava até na procuradoria do município, eu me lembro de algumas vezes ter que intervir, porque pessoas guardavam coisas que não podem ser misturadas junto, tipo gasolina com papel, álcool, resto de tinta, e não é raro que acabe provocando incêndio. Isso sem falar, né,
nos bichos, roedores, baratas, moscas. Então é uma situação, e a pessoa mesmo acaba ficando doente, porque ela fica no meio, né, de coisas que não estão exatamente arrumadas nem limpas. Isso promove um desequilíbrio, e não é raro também as pessoas acabarem se envolvendo com vícios, com droga, com alcoolismo, né, porque uma coisa vai levando a outra. Então, essa necessidade que a criatura tem de guardar tudo, né? Então, isso acaba, um desequilíbrio em que a pessoa não consegue se desfazer de nada, né? E a gente não precisa falar que o espírito não precisa de nada disso, né? Dentre esses distúrbios que a gente acaba falando, isso, eu estou falando de distúrbios que demandam intervenção clínica, né? O consumo compulsivo também é um deles, né? São as pessoas que compram compulsivamente. E aí a gente vê, né, pessoas que se preocupam com compras, que mentem sobre o quanto elas gastaram, causam prejuízo financeiro para elas ou para a família, acaba emitindo cheque sem fundo ou estoura, né, o cartão de crédito, sofre prejuízo social por conta desse hábito de comprar, compra mais do que deve ou precisa, e sofre uma espécie de angústia que se alivia quando ela faz a compra, mas logo depois essa angústia vem de novo, porque é um ciclo. Então, isso tem que ser identificado e tratado, porque também é um desequilíbrio. A mesma coisa a compulsão alimentar, né? É o mesmo ciclo, né? É o mesmo sistema de recompensa, só que a pessoa busca, né, a gratificação através do consumo de alimentos, e aí isso acaba reduzindo o mal-estar, vai produzindo uma sensação de equilíbrio, ela fica, né, ela produz uma série de respostas hormonais quando ela come, que vai determinando a repetição da experiência, mas isso, gente, é um vício, né? Então é um vício que se instala e que também precisa, né, de tratamento, precisa de auxílio, porque senão a pessoa acaba destruindo a si mesma. E aí, falando desses vícios, né, Kardec, de novo, pergunta para os espíritos, então, dentre os vícios, qual é o mais radical? E aí, o que os espíritos respondem para ele? É o egoísmo, porque é daí que deriva todo o mal. Se a gente estudar todos os vícios, a gente vai ver que no fundo deles há o egoísmo. E é isso também que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que nós somos essa bolinha aqui, faz de conta que é uma cebola que a gente cortou aqui a capinha, tá bom? Então, nós somos esse indivíduo aqui, o nosso ego, né, que exatamente essa parte da nossa personalidade, que nos ajudou a chegar até aqui, porque é ele que nos dá o senso de autopreservação, e ele foi muito importante quando nós éramos espíritos primitivos, né, e ele nos ajuda, o medo e todo o instinto de preservação é responsabilidade do ego. E ele está aqui nessa camada mais clara, tá vendo? Que é a nossa consciência. Agora, vocês vejam aqui o nosso inconsciente, é tudo isso aqui. Isso aqui é o que a gente não conhece da gente mesma. Olha quanta coisa a gente não conhece da gente própria, né? E essa bolinha aqui, né, é o núcleo do nosso inconsciente, mas que é o self, ou seja, aquilo que nós realmente somos, a nossa individualidade, porque cada um de nós é uma individualidade, tá certo? Então o núcleo do indivíduo está aqui, né? E aqui está o nosso ego, eles estão muito distantes, né? E a Joana de Ângeles, ela fala na obra dela que o objetivo da reencarnação é unir esse núcleo aqui do nosso self, né, o nosso verdadeiro eu, o núcleo do nosso indivíduo, ao ego, não deixar que o ego domine todo esse complexo chamado indivíduo, né? E como é que a gente faz isso, né? Se conhecendo melhor, entendendo melhor o que tem aqui, né, abaixo dessa camada que é a nossa consciência. Para vocês terem uma ideia, olha o que Joana nos explica no Conflitos Existenciais, quando a gente está sob o domínio do ego. O que é a raiva? Opa, desculpa aqui. Raiva é a reação do ego ferido. O ciúme é o ego rejeitado, que ele se sente ameaçado em relação à posse, a ameaça da posse de alguém que é caro para nós.
A inveja é o ego que não admite o triunfo alheio. Então, não existe inveja boa, viu, gente? Nem inveja branca. Inveja é inveja. Quando a gente não admite, não fica alegre com o triunfo das outras pessoas que estão à nossa volta, é inveja, o nosso ego se ressentindo disso. Vaidade, né? Que é a estima exagerada de nós mesmos. Indiferença, ausência de reconhecimento do outro. Então, é um ego que não reconhece o ego do outro, não reconhece o outro indivíduo. A culpa, né, é o ego que se pune, então é aquele ego que não se paralisa, né, em relação ao erro e não consegue promover a reparação. E o medo, né, é o receio da destruição do próprio ego. Ele é positivo quando ele nos defende, nos impede de cometer ações que seriam suicidárias ou que seriam arriscadas para a nossa sobrevivência, mas ele também nos paralisa quando ele está desequilibrado, quando a gente começa a ver muito mais ameaças do que existem à nossa volta e a gente não consegue se mexer. Né? Então, o desequilíbrio do ego, né, ele é a fonte, segundo os próprios espíritos, né, como eles responderam para Kardec, de todos os nossos equívocos. Então, se a gente conseguir entender melhor quem a gente é, se a gente conseguir fazer com que esse ego, né, se relacione melhor com a nossa essência e com a nossa essência divina, né, a gente vai fazendo as pazes com a gente mesmo e a gente vai enxergando o mundo de uma forma menos ameaçadora. Porque quando aquele ego estava exacerbado, quando nós éramos espíritos primitivos, o mundo era mais ameaçador, né? Nós tínhamos mamutes, né? Tínhamos que lutar pela nossa sobrevivência, tudo era uma ameaça. E aí, ao passo em que a gente vai evoluindo, né, a gente tem que entender que a gente consegue lidar já com essas forças todas. Então a gente não precisa de um ego tão em guarda, né? A gente precisa, na verdade, se conhecer melhor para levantar outros valores que a gente tem dentro da gente. E aí a pergunta que a gente se faz é: quem é então que eu sou? Né? Então, se o que eu sou ainda está escondido dentro de mim, né? Quem eu sou? E é isso que a gente tem que se propor a descobrir, né? Quem é que é você? Né? Qual é a tua verdadeira personalidade sem o domínio excessivo do ego? Porque o ego ele não pode ser destruído, ele é uma ferramenta importante da nossa preservação, mas ele também não pode ser dominado, né, como a gente viu ali, por forças do consumo. Ele não pode ser manipulado. Enquanto a gente não sabe quem a gente é, enquanto a gente não se identifica, né, como um ser de luz da criação e a gente compreende a nossa função no mundo, a gente continua sendo joguetes dessas armadilhas que a gente tem à nossa volta, né? E aí, Emmanuel, de novo, mas numa outra passagem, ele fala assim: tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Ou seja, o que a gente é, a nossa essência, ela está dentro de nós, ela não está fora de nós. Ela não está na roupa que eu visto, ela não está no meu cabelo, ela não está na forma como eu me apresento. Ela está, né, dentro de mim. E como é que a gente identifica o que está dentro da gente? Pelas nossas ações, e não por aquilo que a gente fala ou por aquilo que a gente representa, né? O nosso legado são as nossas ações, os nossos exemplos. Se você quer ensinar um filho, não é falando demais no ouvido dele, é exemplificando, para que ele veja quem é você. O que é que você faz diante das dificuldades? Como é que você reage, né, diante das ameaças? Como é que você reage diante do sofrimento dos outros? Como é que você reage diante do bem, né? E da celebração do teu vizinho, se você se congratula com ele ou se você vai para casa morrendo de inveja e conta isso para tua família, né? Então, tudo que está fora da gente é caminho. Agora, o que é a essência? É o que está dentro de nós, né? E o que está dentro de nós se manifesta pelos nossos atos, né? Pelas nossas emoções. E aí é que a gente vai se conhecendo, né? E é por isso que a gente precisa fazer uma tarefa de casa, né? Então, quando a gente não tem segurança em relação ao nosso próprio valor, o que a gente faz? A gente projeta isso, né,
para as coisas que estão fora de nós. Exatamente isso que Emmanuel está falando, e é aquilo que Bernays descobriu, que quando a gente está inseguro, o que a gente faz? A gente vai projetar. Então, vai ser a roupa que eu vou vestir, o carro que eu vou ter, a casa que eu vou morar. Então, eu vou projetando isso, né? Ou aquilo que eu vou postar nas redes sociais para os meus amigos verem que eu estou comendo, o vinho que eu estou tomando, em que praia que eu fui passar minhas férias, né? Então, isso tudo, gente, é insegurança em relação ao nosso próprio valor, porque se a gente sabe quanto a gente vale, a gente não precisa expor para os outros nos avaliarem, né? A gente pode se avaliar e entender o quanto a gente vale. Agora, quando a gente não tem certeza disso, a gente procura fazer o quê? Projetar, né? E é isso que a gente faz, a gente projeta por meio, né, de símbolos, né, que a gente tem à nossa volta na nossa sociedade. E muitas vezes, como eu falei, isso acaba trazendo mais insegurança, isso acaba trazendo mais desequilíbrio, quando isso não se torna um vício, né? E a gente não consegue sair daqueles ciclos viciosos e a gente fica repetindo aquelas experiências, né, sem chegar a lugar nenhum. Esse é o problema. A gente não vai chegando a lugar nenhum quando a gente vai repetindo aquelas próprias experiências sem parar, né? E aí, o que isso gera para cada um de nós? Insatisfação crônica. Então, a gente tem aquelas pessoas que não estão bem em trabalho nenhum, que nunca estão bem em lugar nenhum, que mudam de casa, mas não estão contentes, que não conseguem estabilizar sua vida ao lado de nenhuma outra pessoa, né? Então, não conseguem manter as amizades, porque, na verdade, ela não está insatisfeita com os outros ou com as situações da vida. Ela está insatisfeita consigo mesma, mas ela não identifica a fonte dessa insatisfação. Então, ela vai colocando em causas externas. E vai encontrar? Não, não vai, porque está dentro dela. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e analisar os nossos sentimentos. Eu já falei outras vezes aqui no Semeador, né, que uma das melhores coisas que me ensinaram, foi um terapeuta que me ensinou, foi fazer uma listinha dos meus sentimentos e dos gatilhos emocionais. O que me provoca raiva, o que me provoca emoções que eu não gosto, né? E aí eu vou identificando isso tudo. Na medida em que eu vou dominando isso, né, eu vou procurando entender, né, quais são aquelas situações que são frágeis, que provocam fragilidade em mim, né, e vou tentando criar alguma coisa para me fortalecer, porque senão a gente sempre cai nos mesmos erros, né? E esse é um deles, o consumo exacerbado. Paulo, né, quando ele estava na prisão em Roma, ele falou, e obviamente não tinha nada, nem comida direito, às vezes água, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Por que Paulo fala isso? Porque apesar de estar preso injustamente, né, numa prisão romana, né, o que ele tinha estava dentro dele, né? A sua essência, ela estava dentro dele, Paulo, e não estava fora. Então ele falou, aprendi a contentar-me com o que tenho. Então se ele recebesse aquela comida naquele dia, ok, né? Quando ele recebia alguma coisa, para ele já estava ok, né? E a gente não, a gente nunca está contente com o que a gente tem, né? A gente tem essa insatisfação crônica, né? Eu acabei de falar agora, mas é porque, na verdade, a gente não está em paz com a nossa essência divina, né? Com o nosso self, como fala Joana, com aquilo que nós temos de imortal dentro de nós. Então, a gente tem que entender, né, o que é a encarnação, que é essa passagem aqui na Terra, e a gente já sabe que não vai levar nada. E quando a gente olha para a nossa Terra, né, o planeta que nos foi designado para essa evolução, para essa trajetória evolutiva, quando a gente, através desses nossos hábitos, mais do que nos prejudicar, a gente prejudica o planeta em que a gente vive, vejam a responsabilidade do espírito, né? Porque quando a gente se prejudica, a gente tem, né, uma responsabilidade em relação a nós mesmos. Então eu vou diminuir a minha capacidade, eu vou diminuir o meu tempo nessa encarnação. Mas quando eu diminuo a capacidade da Terra de fornecer as condições de vida para os 7 bilhões e tantos de pessoas que moram aqui, e a gente participa disso tudo, né, desse condomínio que é a Terra,
aí a gente tem um problema sério. Porque pela lei de ação e reação, vamos imaginar, né? A nossa Constituição, a Constituição brasileira, quando ela tem o capítulo relativo ao meio ambiente, que é o artigo 225, ele fala que nós temos a obrigação de preservar, né, o meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Esse artigo, para mim, é de uma grande sabedoria quando ele fala nas futuras gerações. Porque o meio ambiente ele é um bem intergeracional. Mas quando a gente olha do lado da espiritualidade, quem são as futuras gerações, meus amigos? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos reencarnar no planeta que a gente deixar. Então, se a gente consumir mais do que a Terra é capaz de produzir, se a gente continuar nessa toada, né, desenfreada, né, acelerando a destruição das outras espécies, acelerando a degradação da nossa atmosfera, né, acelerando o aquecimento global, tornando o nosso planeta um lugar inabitável, quem é que vai reencarnar aqui? Quem são os futuros espíritos que vão reencarnar aqui? Quem são as futuras gerações? Nós que vamos reencarnar num planeta inóspito e vamos ter que trabalhar, né, para fazer com que ele volte, né, a ser um lugar capaz de abrigar a vida em todas as suas formas, não é? Então, pela lei de ação e de reação, meus amigos, a responsabilidade é nossa e vai continuar sendo nossa. Então, não adianta falar assim, aquecimento global, isso daqui eu não vou mais estar vivo. Se não estiver vivo nesta encarnação, estará em outra, né? E aí a responsabilidade continua sendo nossa. Então, como espíritos que reencarnaram nesse lugar, né, nós temos que ter a gratidão pelo planeta que nos tem acolhido há tantas encarnações, que nos tem trazido aqui com amor, com carinho, nos dando todos os recursos que nós precisamos para o nosso cenário reencarnatório, e a gente tem que procurar, então, pensar um pouco melhor, né? Como falou Jesus, não deixar as migalhas caírem no chão e serem desperdiçadas. A gente tem que procurar fazer com que a Terra continue sendo, né, esse berço magnífico que nos dá vida e vida em abundância, né, para que a gente tenha, assim, sempre garantido, né, uma reencarnação mais feliz para nós, para os nossos descendentes e para nós mesmos na hora em que tivermos que voltar para cá. Então, era isso que eu queria trazer para vocês dessa lição do Emmanuel. E agora eu gostaria de convidar a todos, então, para encerrarmos esse nosso bate-papo com uma vibração, né? Vamos vibrar pela Terra, que é esse planeta tão maravilhoso que nos acolheu, e por nós mesmos. Então, quero convidar todos vocês para que vamos então unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, vamos nos fortalecendo no amor de Jesus, que é generoso e que nos acolhe a todos, e vamos envolvendo essa terra numa vibração de harmonia, de equilíbrio e de paz. Vamos vibrar por todos os lares da terra, por onde houver uma pessoa orando, que essa luz se acenda e vamos nos ligando a ela todos os rincões do globo por meio das nossas orações e dos nossos pensamentos. Vamos fazendo um imenso cordão de luz envolvendo a Terra, uma vibração de amor, de generosidade, de alegria, para que o nosso planeta possa continuar fornecendo tudo o que é necessário, para que nós todos encarnados aqui possamos respeitar esses limites e possamos utilizar todos os bens que a Terra nos fornece com sabedoria, com equilíbrio, com generosidade, com amor e gratidão. Vamos vibrando pelos irmãos desencarnados, para que recebam também a vibração de luz e de amor de Jesus, para que Jesus os envolva com seu amor que é irresistível, para que cada um se sinta amado, para que cada um se sinta integrante da grande família divina, para que Jesus possa arrebatar os corações mais endurecidos, para que eles se deixem levar pela luz do amor e da renovação. Vamos vibrando por todos os países e por seus dirigentes, para que possam compreender, principalmente nesse momento de desafio coletivo, que todas as soluções devem ser integradas, porque vivemos em um só planeta, num só globo.
onde devemos viver em harmonia, onde devemos viver com sabedoria, com paz, compartilhando esses recursos que a terra generosamente nos provê. Vamos vibrando pelo nosso país, para que tenhamos também o equilíbrio, para que tenhamos a ética balizando todas as ações, para que tenhamos um povo unido no amor, na serenidade, na alegria que sempre pautou o povo brasileiro. Vamos vibrando por aqueles irmãos que estão desencarnando, para que sejam acolhidos amorosamente na espiritualidade. Vibremos também por aqueles que reencarnam, para que possam encontrar as condições necessárias ao seu desenvolvimento espiritual e moral. Vamos vibrando por todos os lares, por todas as famílias, para que possam conduzir seus filhos, para que possam conduzir esses espíritos que lhes foram conferidos por caminhos de iluminação e entendimento. Vibremos pelos nossos jovens, para que possam amorosamente, para que possam, fortalecidos na luz, guiar o mundo daqui para frente, com base em sentimentos de paz, de equilíbrio, de ética, de respeito aos semelhantes, às diferenças e a todas as formas de vida que habitam o nosso planeta. Vamos envolvendo os nossos idosos também numa vibração de gratidão e de amor, por todo o caminho pavimentado e pela luz, por tudo aquilo já que criaram e nos legaram, para que estejam cada vez mais próximos ao Mestre. Nesse instante, vamos fazendo uma vibração especial por todos os hospitais, por todos os nossos irmãos que trabalham na linha de frente das instituições de saúde, desde o mais simples até os cientistas e os médicos, para que sejam fortalecidos e iluminados neste momento em que são tão demandados na sua fé, na sua dedicação, para que sejam recompensados com o nosso amor e a gratidão e a força de Jesus. Vibramos pelos irmãos nas penitenciárias, para que aproveitem esses momentos de reclusão por uma introspecção, por um mergulho dentro de si mesmos, para que encontrem suas verdadeiras essências de paz, de luz e de amor. Vibremos pelos irmãos necessitados da luz, do equilíbrio, pelos irmãos encarcerados nos vícios, para que, Senhor, possam abandonar essas sensações efêmeras, encontrando sentimentos puros e luminosos, ressignificando, tudo aquilo que percebem. Que a luz de Jesus também ilumine os nossos irmãos necessitados de bens materiais, do cobertor, necessitados da moradia, do pão, para que, Senhor, esses irmãos possam ser auxiliados, que possam enxergar as oportunidades à sua frente. Vibremos também pelos irmãos necessitados de fé, de esperança, de coragem e de sustentação, para que a luz de Jesus possa iluminar seus corações, remetendo cada um à nossa essência divina, que também nos remete ao Pai. E por fim, vamos agradecendo essa casa que nos acolhe, ao semeador, para que todos os seus dirigentes, todos os seus funcionários, trabalhadores, frequentadores, sejam fortalecidos numa vibração de harmonia, de amor, de fraternidade, para que possa sempre produzir o bem e a luz. E agora, entrando com Jesus nas nossas casas, vamos dar as mãos ao Jesus, vamos entrando com Ele nos nossos lares. E vamos pedindo essa bênção pelos nossos lares, a higienização do nosso ambiente, o fortalecimento de cada um dos membros da nossa família. Pedindo ao Pai também que nos dê o equilíbrio necessário, que o Pai que conhece nossas necessidades melhor do que nós mesmos, nesse instante possa colocar para cada um de nós aquilo que nós mais necessitamos, para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Que tenhamos uma semana cheia de luz, de amor, de reflexão e de entendimento. E que possamos ter a coragem de enfrentarmos os nossos maiores desafios que residem dentro de nós. Que tenhamos a fé nos fortalecendo e nos iluminando e, sobretudo, o amor irresistível de Jesus, nos acolhendo, nos abraçando e nos envolvendo,
nas horas mais difíceis das nossas vidas. Que a luz de Jesus seja conosco e que tenhamos todos um domingo de muita paz. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigada, gente.